Bom dia a todos. Agora estamos oficialmente gravando. A aula de hoje tem uma proposta mais prática para vocês, que é trabalhar como funciona a gestão de um escritório de advocacia, como é a trajetória na advocacia e quais as outras possibilidades que o curso de direito oferece para vocês na vida profissional. Acho que a gente pode começar falando sobre as possibilidades do que o curso de direito oferece, né? E fechamos aí com a parte da advocacia. Primeira possibilidade é essa aqui. Eu e Bernardo, professores, né? A docência é uma possibilidade, é possível conciliar com outras atividades, é uma prática muito prazerosa. E uma vez eu recebi uma pergunta muito interessante de uma colega minha de curso, de faculdade. O que você fez para dar aula? Como assim, o que eu fiz, né? Sei lá, eu liguei para alguém? Não, né? Vou compartilhar com vocês a minha experiência, depois abro a palavra para o Bernardo compartilhar dele. Sempre me interessei pela docência, já havia ministrado alguns cursos e palestra, até que em 2017 eu comecei substituindo um professor da FAMIG, que hoje não está mais lá. Depois substituí outro, que era o Boechat. Depois substituí o Fiorini por algum tempo. E aí eu recebi uma ligação do coordenador me perguntando se eu tinha disponibilidade para assumir disciplina. E inicialmente me foi questionado se eu assumiria a disciplina de direito do trabalho, porque o professor. E eu falei, direito do trabalho não é muito minha praia, não. E foi aí que depois me perguntaram, e família e sucessões? Eu falei, é exatamente a área que eu atuo. Né? E estou aqui desde 2008. Fiz para poder me dedicar à docência uma pós-graduação, um mestrado. Tem professores que têm titulações bem maiores que a minha. E faculdades que exigem outras coisas, né? Faculdades que exigem aí que você faça um concurso, uma prova mesmo para ingressar. É o caso da UFMG, é o caso da PUC. Mas não foi o meu caso na FAMIG. Como é que foi o seu, Bernardo? Eu, quando entrei na família especificamente, eu fiz uma seleção. Eu dei uma aula, e foi até muito engraçado, porque eu comecei a lecionar em 2009. Eu estava. Não tinha nem começado o meu mestrado. Mentira, tinha começado o mestrado. Tinha acabado de ser aprovado no concurso do mestrado da Federal. E teve um concurso da UENG para lecionar lá em Diamantina. E aí eu fiz a prova, participei do concurso, passei e fui dar aula lá em Diamantina, onde conheci Michele. Michele era professora lá. A gente saía daqui de BH Um no diamante. domingo em Diamantina. Eu saí de BH domingo. Isso aqui é o amor à docência. Furor acadêmico. Tina? É mesmo, É viu? longe, é chão. Eu saía daqui de BH domingo de noite, meia-noite, chegava lá 5 da manhã, dava aula de 7h30 às 11 e pouquinho. Depois dava um grupo de pesquisa pela FAPEMIG de tarde. De noite eu dava aula de 7 a 10h30, mais ou menos. Depois a gente ia para o boteco esperar o ônibus passar para voltar. Para não Ou seja, você dormir. ficava alguns dias sem dormir, né? Mas assim, foi Quando perguntam para o extremamente. Bernardo o que você Foi uma fazia de experiência meia-noite às seis, extremamente. era isso. Oi? Quando te perguntavam o que você faz de meia-noite às seis, era isso. Era isso. É isso aí. Mas foi uma experiência extremamente proveitosa e muito enriquecedora, sabe? Eu
vivenciei uma experiência na docência de plano que eu nunca mais tive. A faculdade lá hoje é uma universidade estadual e, assim, você tem uma enorme experiência com realidades de alunos diferentes. Então, desde aluno muito carente a aluno que tinha acesso a muita coisa na região. Eu tinha aluno que ia de jatinho particular para a cidade vizinha, e enfim. Mas, infelizmente, eu não tive saúde para continuar mais em Diamantina, porque realmente era um batidão, era muito puxado. Eu saí, além de tudo, eu chegava aqui na terça-feira de manhã e ia para a aula do mestrado. Então, realmente, essa aventura aí durou 6 meses só, mas no meio do caminho eu recebi um convite até de uma conhecida do Gustavo, professora Patrícia Guzmão, para lecionar numa outra faculdade, e aí eu fui para lá e fui para coordenar o núcleo de prática jurídica, porque eu a vida inteira advoguei e tinha uma experiência boa já na advocacia, e aí fui para a coordenação do núcleo de prática e não consegui conciliar com Diamantina, tive que sair com peso no coração. Mas, e aí conheci o Gustavo lá nessa outra instituição. O Gustavo já era coordenador aqui na FAMIG e me convidou para fazer uma prova e dar aula para a turma de Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e Prática Trabalhista na época. E o que eu acho engraçado é que na banca examinadora, além do Zé Carlos, claro, do próprio Gustavo, eu reencontrei a Michele e um professor, acho que você não conheceu ele não, o Renato, chama Vinícius, que tinha sido meu professor na Universidade Federal. Vinícius Marins. O próprio. Eu fui aluna dele, você acredita? Ele foi meu professor na Federal e foi orientador de monografia da minha esposa, na época. Lá na Federal também. Então, assim, são as surpresas que a vida apresenta para a gente, as coincidências, e é por isso que eu falo, a gente tem que ter sempre em mente a busca pela excelência, porque se lá em Diamantina eu não tivesse tido uma postura profissional adequada, se eu não tivesse preparado para assumir aquela minha primeira turma, talvez a prova lá por mais que tenha sido um concurso lá na UENG e tudo, talvez essa prova na FAMIG tivesse outro rumo, né? Até porque eu reencontrei pessoas que ao longo dessa caminhada já me conheciam. Eu acho que a primeira fala que a gente tem para vocês hoje é essa. Tentem fazer tudo com excelência, porque a história de vocês, ela vai sendo construída, né? Qualquer tipo de atividade é assim, não é só na advocacia, não é só na docência. Se você cria uma imagem positiva, essa imagem positiva vai caminhar com vocês ao longo dos anos. Ao passo que qualquer deslize acaba por manchar essa imagem e chega a ser, de fato, algo que pode atrapalhar os objetivos profissionais de vocês. Ontem, até, para descontrair, nós temos um grupo de professores específico para essa disciplina. Eu até mandei para a Renata ver o vídeo de uma audiência trabalhista, vocês já devem ter visto, está rodando na internet. Que vergonha, né? Só em resumo, tá? Só para vocês entenderem a dinâmica da situação lá. Na audiência trabalhista, o advogado não pode ficar na mesma sala de testemunha e de parte. Tem até a possibilidade de ficar, mas desde que seja comunicado ao juízo e desde que não haja comunicação entre advogado e parte. E aí, num dado momento, na audiência, o juiz perguntou quem estava com o advogado, ele falou que ninguém. E aí o juiz pediu aquela solicitação de praxe, que é girar a câmera 360 graus para, de fato,
correr o ambiente e ter certeza que não tinha ninguém no mesmo ambiente que o advogado da parte. Nesse momento, o sujeito sai correndo e entra debaixo da mesa com a câmera ligada, e aí você já viu o que acontece, né? É uma cena de filme dos Trapalhões. O advogado fica todo sem graça, o juiz suspende a audiência, fala que vai oficiar a OAB, e aí, o que dessa história a gente retira? A imagem desse advogado, que não é daqui de Minas, salvo engano, é do TRT de Curitiba, a audiência ocorre no TRT lá de Curitiba. Mas imaginem os colegas desse advogado ao receberem esse vídeo, né? Imaginem os outros clientes desse advogado ao receberem esse vídeo. Então, é algo que, de fato, fora a questão do processo disciplinar que pode acontecer na OAB, isso é o de menos, perto da repercussão negativa que essa situação traz. Então, seja na advocacia, seja na docência, seja na vida pessoal de vocês, eu acho que o caminho da retidão, é fundamental para a construção da carreira. Postura pessoal influencia no objetivo de carreira, é claro. Então, hoje, com rede social, eu acho que vocês têm que pensar 2, 3, 4, 5 vezes antes de se manifestarem, especialmente tomarem posturas mais radicais ao se manifestarem em público. Tá? É a segunda dica que fica aqui. E aí, só para... Como disse o juiz, vai virar meme, né? Vai virar meme, exatamente. Ele mesmo fala na audiência lá, ó, essa situação aqui vai virar meme, todos nós vamos ficar famosos. Mas só para concluir a minha experiência na docência, então eu de Diamantina passei a lecionar nessa instituição que eu falei com vocês e vim para a FAMIG desde 2010. Estou na FAMIG tem 14 anos. E aí, desde então, eu tenho lecionado as disciplinas relacionadas ao direito do trabalho. E não só a docência, gente, mas, por exemplo, concursos públicos, né? Concurso público para a área do Ministério Público, como promotor ou outros cargos, né? Outras funções de analista, enfim, como os servidores do TJ, do TRT, do TRF, juízes, procuradores do município, do estado, da União. O direito ele oferece uma possibilidade muito boa de atuação. É por isso que muitos pais insistem para que os filhos entrem numa faculdade de direito para fazer um concurso. Isso é muito comum, né? Até porque, principalmente na geração dos nossos pais, o concurso público era diferente do que é hoje, né? Hoje o concurso público tende a ser muito mais concorrido. Na época dos nossos pais foi uma feliz, um ótimo presente que eles receberam para aqueles que foram aprovados no concurso, né? Mas também, para você ser aprovado... E a remuneração não era igual hoje, né, Renata? Não era igual hoje. Eu tenho, assim, experiência de conhecidos que, na época, caminharam para a advocacia privada, que falam que a advocacia privada era extremamente mais rentável do que a aprovação em grandes concursos, de magistratura... Defensoria pública. Defensoria era péssimo. Defensoria era péssimo. Muita gente não queria mesmo, principalmente carreira de defensor. Saía da defensoria para advogar ou para ir para outros concursos, né? E hoje é um dos melhores. Mas para a gente ser aprovado, o que você precisa? O Bernardo acabou de falar. Estudo, perseverança, não é do dia para a noite, né? E, assim, alguns concursos, gente, eles exigem um tempo de exercício. 3 anos de advocacia antes de prestar aquele concurso. E a gente sabe que tem gente que, nesse meio tempo,
fica assinando petições apenas, ao invés de saber realmente como funciona a advocacia. Eu acho isso muito perigoso, sabe? Eu conheço pessoas que fizeram isso e foram aprovados no concurso, ficaram esses 3 anos só estudando. Mas vamos supor, você passou no concurso para juiz. Você tinha que ter exercido a advocacia por 3 anos. Estou falando que você tem que ficar sem estudar durante 3 anos, não. Você tem que focar só na advocacia, não. Mas conhecer como funciona, né? Conhecer o que é o dia a dia do advogado também, o que é, como é que funciona essas idas ao fórum, o que é a secretaria. Tudo isso, gente, é extremamente importante. Imaginem um juiz que é aprovado no concurso e que nunca encostou a barriga num balcão de secretaria para nada, que nunca precisou despachar com o juiz, nada. Eu conheço também, Francisco mandou aqui, conheço uma juíza que ficou 10 anos estudando, conheço vários, são só juízes não. Tem uma conhecida que acabou de ser aprovada, a gente vai fazer 10 anos de formada agora em dezembro, acabou de ser aprovada para o MP. Anos estudando também. Conheço uma, foi até estagiária no escritório que ela trabalhou. 10 anos estudando, ficou com depressão, adiou os planos de casar e ter filho por causa disso. Não passou e decidiu advogar. Se ela tivesse estudado mais tempo, ela passaria? Muito provavelmente. Só que a questão emocional, ela pesa muito também, né, gente? Nós não podemos esquecer. Acho que a vida da gente, ela não pode se resumir a isso. Eu vou adiar todos os meus planos de vida até passar num concurso. Eu sei que o Bernardo, ele é concursado. Agora, imaginem se ele tivesse parado a vida dele. Não vou dar aula, não vou advogar, não vou, sei lá, fazer o mestrado, porque eu quero um dia passar no concurso. Cuidado, sabe? Eu acho que a perseverança ela é importante, gente, mas a parte emocional, ela não pode ficar de lado, não. Eu acho que ela é mais importante, sabe? Ninguém consegue êxito se você estiver com o emocional atrapalhado, bagunçado, se você estiver fragilizado. Até porque os concursos, eles normalmente não se esgotam em uma única prova, em uma única avaliação. Você chega lá, responde as perguntas, vai embora para casa e no dia seguinte você toma posse. Não é assim. São várias etapas. É algo que demanda planejamento, que demanda disciplina. E que depois que você é aprovado, você ainda vai aguardar um tempo para aí sim você tomar posse. Então não é uma coisa imediata, não. Acho que algo que eu aprendi depois que eu me formei é que nada no direito é imediato. Nenhuma carreira, gente. Nenhuma carreira. Demanda-se Aí, algo eu acho, aí, Renata, você levanta a bola para a gente falar um pouquinho sobre esses mágicos que aparecem aí nas redes sociais, lotado. vendendo o êxito na advocacia em 15 dias, Como né? alavanquei minha Como carreira. alavanquei minha carreira, isso normalmente aparece o cara até bem vestido, com um carro importado atrás, com o ambiente, teoricamente, do escritório dele bem estruturado. Cuidado, moçada, porque não tem mágica. O que a Renata falou de ir lá esquentar a barriga no balcão de secretaria, saber esperar, saber conversar, ter paciência, ter persistência nas coisas, é fundamental para o caminho que vocês vão querer trilhar. Seja da advocacia, seja do concurso, seja de qualquer outra área que vocês forem buscar com a formação acadêmica que vocês estão tendo aqui na Faculdade de Direito.
engraçado, né? O meu pai, ele, de certa forma, ele é servidor, ele foi empregado da Copasa a vida inteira, sem ter sido aprovado num concurso formal, né? Porque na época, antes de 88, tinha uma prova, uma seleção, mas não era um concurso público na forma que é hoje. E ele sempre me falou um negócio que me marcou e eu tento repetir isso para vocês, que é o seguinte: concurso a gente não faz para passar, a gente faz até passar. Exato. Por quê? Porque, de fato, as primeiras provas que vocês forem fazer, vocês não vão estar tão preparados para as exigências, especialmente de concursos maiores, de carreiras mais concorridas, né? Imaginem, como a Renata pontuou, magistratura e Ministério Público exigem, hoje algumas procuradorias também, uma experiência profissional prévia, de fato, para que o ingresso na carreira se dê de uma forma minimamente adequada. Então, nós já estamos falando de 3 anos de dedicação a estudo e ao exercício profissional, da advocacia, de pós-graduação, que são relevantes aí para essa aprovação. Nesse período, que é um período de preparação, evidentemente vocês vão enfrentar dificuldades, vão enfrentar negações. Num dado momento, vocês vão querer jogar tudo para o alto e vão querer fazer outra coisa da vida de vocês. É claro que isso vai acontecer. É chato você ficar sentado 12, 13, 14 horas na frente do computador, de livro. Ninguém vai falar que isso é prazeroso, porque não é. Até porque tem uma pressão por trás para aprovação, tem a questão financeira, que evidentemente é um peso, né? Enquanto você está estudando, você está deixando de exercer outra atividade e deixando de ganhar dinheiro. Mas, se o objetivo é esse, tracem o objetivo e vão em frente. O que eu já vi de gente desistir no momento que estava na virada de chave para passar, não é brincadeira. Não é brincadeira. E existe mesmo esse momento, né? Existe. O que acontece? Chega um ponto... Estudando, de repente ela passa em um tanto de uma vez. Eu sempre falo isso. Chega um dado momento que o cara começa a ler a questão, ele já sabe o que o examinador está querendo. Ele não precisa ler ela até o final, não. Não estou falando isso para vocês fazerem, não, tá? Para responder prova lendo metade de questão, não. Mas chega um ponto de preparação do concurseiro que ele vai bater o olho no enunciado, ele já sabe onde é que o examinador quer chegar. E aí ele começa a passar em vários concursos e ele pode escolher. Chega o ponto do cara poder escolher em qual carreira ele vai seguir. Eu quero ver vocês assim. Mas para isso tem que sentar. Eu brinco, inteligência não está aqui não, está na bunda. Está gravando, não tem problema não. Tem que sentar e estudar. Se não sentar e estudar, não tem mágica. Não tem mágica. Eu vou responder a pergunta do Francisco aqui. O Francisco falou o seguinte: eu tenho uma pergunta capciosa. Pergunta o quê? Capciosa. Será que um juiz que não tem vivência como advogado não seria mais imparcial, apesar da inexperiência? Não seria mais tendente a decidir a favor dos advogados, menos enviesado? O Francisco, eu acho que não, porque a gente não julga um caso a favor do advogado ou contra o advogado. São partes. E as duas partes têm advogados. Então, eu acho que a pessoa ser inexperiente prejudica o julgamento. Ela não vai comprometer, ela não vai atuar contra o advogado. Muito pelo contrário, às vezes o juiz que não tem experiência, ele não vai entender o que o advogado passa. Ele pode até achar que a carreira da advocacia é inferior à carreira da magistratura, por exemplo, porque ele nunca precisou de ter o jogo de cintura para ir numa secretaria, para despachar, né? Ele nunca precisou ter o trato para conversar. E às vezes não vai ter a maldade da vivência profissional. É isso. Maldade no bom sentido, tá? Não no sentido experiência. pejorativo. A experiência mesmo.
Eu tenho muito medo de um caso meu ser julgado por um juiz que não tem experiência nenhuma, que nunca foi ao fórum, né, que nunca divulgou. Porque tem coisas, gente, que a gente aprende na prática, que um livro não vai te ensinar. Essa disciplina de prática, por exemplo, ela existe porque tem coisas que as faculdades, de forma geral, não ensinam, que a minha disciplina de Direito de Família ensina. E aí, o que a gente está propondo nessa aula de prática 4? Eu chego para vocês, eu vou explicar o que é, qual que é a postura do advogado na audiência de conciliação, na AIJ, na sessão de julgamento, vou mostrar um vídeo, coisas, gente, que na faculdade, de forma geral, em nenhuma faculdade, isso acontece. O maior contato que vocês têm com a prática é o estágio. E aí pensa, como é difícil a gente conseguir o primeiro estágio? Se você chegar lá no 9º período, virar para um cara e falar assim, Bernardo, você quer me contratar no seu escritório para fazer estágio? Eu estou no 9º período, eu nunca fiz estágio. Ou, Bernardo, eu estou no 9º período, eu fiz estágio em outros 2 escritórios, eu tenho experiência com peça processual, acompanhamento de prazo, sei usar o PJE, sei usar o EPROC, sei usar o ESAGE. Qual dos 2 o Bernardo vai contratar? Vocês já sabem a resposta. Então, gente, a prática ela é muito importante, sabe? E essa escolha que vocês vão fazer para a vida profissional, ela vai surgindo aí no decorrer da faculdade. À medida em que vocês vão tendo as disciplinas, que vocês vão se afeiçoando a uma, a outra, você vai falar assim, olha, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu gostaria de atuar, isso eu não. Acho que para mim não é legal. Eu gostaria de tentar um concurso público, ou não, eu acho que eu quero mesmo advogar. Até para que vocês, durante a faculdade, já comecem a dar um direcionamento. Eu tenho uma amiga, ela sempre quis trabalhar no TRT, sempre. Ela começou fazendo estágio na área trabalhista, no banco, foi para o escritório, passou no gabinete, no TRT, e quando ela entrou no gabinete, ela começou a estudar para concurso. Ela era uma excelente aluna, ela não estudava muito para as provas, ela chegava em casa do estágio, ela estudava para concurso, o que também a levava a se preparar para as provas da faculdade. E assim que a gente se formou, ela passou. Hoje ela está lá no TRT de São Paulo. Assim que ela se formou. Né? Então, assim, foi uma pessoa que estudou muito, que direcionou a carreira dela ainda durante a faculdade. E isso é legal, gente, porque eu já cansei de receber currículo de gente querendo uma oportunidade na advocacia sem ter nenhuma experiência e me mandando um currículo como advogado. Só que eu vou receber 2 currículos de uma pessoa que tem experiência e de uma pessoa que não tem nenhuma experiência, que não fez um estágio, que não sabe o que é um escritório de advocacia. Vocês já sabem quem vai ter mais dificuldade de conseguir emprego. Então, eu acho que são maldades que a gente precisa ir adquirindo, né? São coisas que a gente precisa ir observando para ter mais facilidade na hora de escolher e de ser escolhido também. E hoje em dia, a gente tem uma possibilidade de atuação muito maior no direito, graças às tecnologias. Grandes escritórios, principalmente aí com vários sistemas processuais, tem um advogado que fica responsável por gestão de prazo. A pessoa é paga para ficar o tempo todo ali, monitora um sistema, monitora outro, um estado, outro estado, não sei o quê. Porque também não é algo fácil, é algo bem desafiador. E
para atuar com a inteligência artificial. Francisco mandou aqui. Eu conheço pessoas que pegaram vivência jurídica como oficial de justiça e analista e não se arrependem de não ter feito estágio. Pois é, mas eles estão na área Isso jurídica. é bom para eles. Mas, assim, acho que não se arrepender é uma coisa muito pessoal, né? Eu prefiro fazer. E Porque eu não acho me até arrepender difícil por ter feito. não se arrepender de algo que você não fez, né? É isso. Até porque você não fazer o estágio é algo que pode te trazer uma dificuldade maior para conseguir um emprego. Se eles hoje fizeram esse concurso, no mesmo caso dessa amiga minha, ok, né? Que ela não precisaria de uma experiência prévia para ser analista do TRT. Claro que para ela fez diferença, porque ela teve uma facilidade muito maior na prova, dentro do TRT mesmo, né? Ela exerce hoje função comissionada lá dentro do TRT, então ela não é só concursada. Por quê? Porque ela já chegou lá com uma bagagem maior. Então, eu acho que a experiência, ela te traz facilidades. Que bom que eles não se arrependeram. Mas talvez se eles tivessem mais experiência, isso poderia ser um que a mais. Gente, isso, o Francisco disse isso que eu tenho dúvidas. Francisco, se a gente colocar que tem dúvida nisso, você vai estar negando a importância da experiência. E eu jamais faria isso, sabe? Eu acho que a experiência ela é necessária para tudo. Você vai contratar um advogado que não tem experiência? Você vai achar que o melhor servidor é o que não tem experiência? Não acho que isso seja algo muito esperto. Oi, Maria Aline. Oi, bom dia, tudo bem? Bom dia. Eu tenho um amigo que é delegado e quando eu entrei para começar a estudar, né, ele sempre falou comigo, faz estágio. E não fica muito tempo no estágio para você aprender várias áreas, para você ter certeza no que realmente você gosta. Porque às vezes você não tem É contato com isso. determinada área e você não vai saber se de fato você gostaria ou não de trabalhar naquela área. E ele sempre me deu esse conselho, ele falou, olha, eu me arrependo por não ter feito mais estágio. É isso. E hoje ele virou delegado, ele não atua como direito, mas ele rodou em tudo enquanto há de estágio. Eu mesma, Maria Aline, ainda bem que eu fiz do jeito que eu fiz, porque eu venho de uma família em que meu pai também tem o mesmo discurso do pai do Bernardo, a gente não estuda para passar, a gente estuda até passar e faça um concurso. Meu pai fez concurso, né? Ele sempre falava, ó, é legal, faça, você vai ter estabilidade, né? E meu primeiro estágio, então, foi na Procuradoria do Município. Achei super legal, adorei. Só que era um estágio muito confortável. Era muito bom, porque era confortável. Eu trabalhava 4 horas, de 14 às 18. Eu tinha tempo demais para fazer tudo. E quando eu tinha que tirar uma cópia de processo, eu ia com o motorista da procuradoria. Era um estágio muito confortável. Depois, eu saí de lá para trabalhar na Justiça Federal, ainda órgão público. E ali eu já saí um pouco da minha zona de conforto, porque o volume de serviço foi muito grande. No começo eu fiquei meio chocada. Eu lembro no meu primeiro dia de estágio, eu fiz tudo que a minha chefe tinha me pedido, e aí eu virei para ela e falei assim, Sheila, acabei. Tem mais alguma coisa? Aí ela fez assim, ó, olha em volta, o que você acha? Eram 5.000 processos ativos na vara, na época. Lógico que tinha mais coisa para eu fazer, né? Claro. E aí eu saí do balcão, fiquei um tempo no balcão, aprendi muita coisa no balcão. Fui para o gabinete, aprendi muita coisa. E aí, quando eu senti, eu falei, bom, agora acho que eu tô começando a ver mais do mesmo. Um professor meu de faculdade falou comigo aqui,
Por acaso você não tem interesse em fazer estágio em escritório, não? E, gente, que ótimo que eu fiz isso. Que eu saí de uma área que eu teria que fazer um concurso público para trabalhar e fui para um escritório. Porque ali eu saí mais ainda da minha zona de conforto. Eu conhecia os serventuários, porque você começa a ir toda vez nas secretarias. Você começa a... Eu aprendi o que é desembolar. Porque o tempo de estágio é curto, para o tanto de coisa que a gente tem que fazer, mas eu trabalhava muito mais, a carga horária era muito maior. Quando eu estava de férias, eu trabalhava de manhã e de tarde. Aprendi a fazer peça, coisa que nos outros estágios eu mais lia do que fazia. As peças até na procuradoria eram muito pequenininhas, e aí começaram a ser peças mais detalhadas, porque aí eu comecei a atuar na área civil, não era nem mais na área tributária. E aí, gente, eu aprendi até a pegar a estrada, vocês acreditam? Porque eu lembro que meu chefe tinha um dia que ele falava assim, olha, hoje, além do serviço interno, eu vou precisar que você dê um pulo em Betim Contagem, Matheus Leme. E eu falava, meu Deus, e eu tenho que estar no escritório às 5 horas da tarde. Então, eu saía correndo, ia nos 3 lugares e tal. Então, gente, a gente aprende o que é desembolar. E foi ali que eu falei, olha, eu quero advogar mesmo. Eu gostei mesmo da área civil. Isso me deu uma maldade que eu precisava e me direcionou para o que eu gostaria de fazer. E, nossa, lá eu saí da zona de conforto, foi pesado, mas como valeu a pena isso? Foi o que definiu minha vida, né? Então, assim, eu uso o que a Maria Aline falou. Façam estágios para vocês conhecerem, para vocês não ficarem frustrados. Porque, dependendo da situação, às vezes eu ia fazer concurso para um lugar que, pelo simples fato de fazer o concurso, entendeu? Ia ser um lugar que eu não ia gostar, às vezes eu ia estar em outra cidade, ia ser um trabalho que eu não ia estar satisfeita. Façam, tenham essa vivência, essa experiência. A Maria Aline mandou aqui, ó, hoje estou no 7º período, estou no meu 4º estágio. Não fosse pela questão financeira, eu teria feito mais, com certeza. E aí o Francisco fez uma pergunta assim, como fazer estágio só no final de semana? Difícil. Por exemplo, Justiça Federal não teria jeito, Procuradoria do Município não teria jeito. Pode ser, Francisco, que algum escritório de advocacia top contratar o estagiário para trabalhar sábado e domingo. Eu, Renata, não contrataria. Porque significa que eu teria que estar ali atuando também para direcionar esse estagiário sábado e domingo. E eu não tenho Mas sábado e domingo é no boteco, tá doido? Eu não tenho essa disposição na altura da vida que eu tô para poder ajudar, ter que trabalhar sábado e domingo. A época de trabalho escravo já passou já. Eu não trabalho sábado e domingo, assim, tem situações excepcionais que a gente vai fazer uma peça, um trabalho e tal, mas assim, se eu precisar que esse estagiário vá para me dar um pulo no fórum ali, o estagiário também não vai poder. Então, esse estagiário, ele tem que ficar atento que o serviço que ele está procurando não é regra, é uma coisa excepcional, né? Ele vai ter que se encaixar ali dentro daquela oportunidade, porque não é fácil. Quer fazer um estágio numa delegacia, tem que ver se final de semana você consegue, né? Porque normalmente as coisas funcionam de segunda a sexta, de 8 às 18. Francisco falou, tinha que ter uma matéria só de peças na FAMIG, de preferência com você, Renata e Bernardo, porque são as melhores peças da faculdade, na minha opinião. Vocês fazem peças muito objetivas e modernas. Obrigada, Francisco. Obrigado também, agradeço a sua fala, Francisco. A gente tem a matéria de prática real, que é uma matéria que tem peças, né? E nessa nossa a gente faz peças também, as VAs são peças, as provas são as provas, na verdade, todas são peças, né?
Mas nas VAs a gente tenta colocar outras coisas, porque o tempo é escasso. Então, a gente tenta colocar, por exemplo, o despacho. Mas nas matérias de prática real, vocês têm peças também. E pode ficar tranquilo que você vai ter muito tempo para fazer peça, até para preparar para a segunda etapa da OAB. Se você já souber qual que é o caminho que você quer seguir nessa segunda etapa, Francisco, uma dica que eu dou é ir lá no site da FGV, pegar as provas da OAB. Fiz muito isso. E fazer essas peças como se você estivesse fazendo a prova, tá? E aí, se for do direito de trabalho, você fica à vontade, eu estou à sua disposição aqui, alguma dúvida que você tiver. O próprio sistema traz lá o barema de correção com as respostas esperadas pela banca examinadora, tá? Mas se ainda assim, mesmo com barema, depois você tiver alguma dúvida, se for no direito de trabalho, estou aqui para te ajudar. Constitucional? Pode mandar para mim que eu também resolvo. Eu gosto. E tem o Paulo também. Tem o Paulo, além de tudo, né? Tem o Paulo, claro, sem dúvida nenhuma. Paulo, procurador federal, excelente, ótimo professor. O Paulo vai também te conseguir. E o Paulo adora esse tipo de intervenção, viu? Pode ficar tranquilo. Adora. Ele é um cara super disponível. Super. Estou falando aqui por conhecer o Paulo há mais de 15 anos. Eu dou aula com ele desde a outra instituição que eu relatei para vocês. Então, é um cara super bacana, super disponível. Se tiver alguma dúvida, pode ter certeza que ele vai ajudar também. Então, gente, tentem aperfeiçoar, sabe? Busquem oportunidades. Francisco, não sei se quando você perguntou da questão do estágio no final de semana, se seria algo voltado para você, que eu sei que você trabalha segunda a sexta e ainda faz faculdade. Então, é uma jornada puxada, né? Talvez algo, só te interrompendo, Renato, que me veio aqui, talvez algo no voluntariado, talvez seja interessante. Se você conseguir, não sei, aí uma instituição que precise de um apoio voluntário, talvez, e até para o currículo isso é interessante. Desculpa te interromper, Renato. Pois é isso que eu ia falar. Tem vários lugares que, inclusive, atendem nos finais de semana. Eu participei, uma época, de um trabalho voluntário que tinha todo tipo de atendimento à comunidade na Serra. Desde almoço, atividades com crianças, atendimento jurídico, elaboração de peças, né? Até porque, assim, se for essa ideia de simplesmente elaborar a peça, você elabora qualquer hora de onde você estiver, né? Então, é possível. Tem lugares que você consegue, sim. Justiça Federal, Procuradoria e tal, não. Mas essa parte para peça, sim, existe, tá? E a outra carreira que nós temos aí é do advogado. Vocês sabem que é necessário fazer a prova da OAB para poder advogar. Usem essa dica que o Bernardo deu de pegar provas anteriores. Eu fiz isso muito, gente. Assim, 6 meses antes da prova, como que eu comecei a me preparar? Eu pegava as provas, primeiro, né, as fechadas, no site, e eu ia fazendo. Eu tirava, assim, sábado à tarde, eu vou sentar e vou fazer essa prova. Nada mais pode me distrair. Domingo à tarde, mesma coisa. Durante 6 meses eu fiz isso, repeti a prova. Eu comecei a ver que eu tinha que estudar mais direito constitucional. Porque tinha muita questão de constitucional que eu estava agarrando, que eu estava errando por bobeira. E era uma disciplina que eu que queria atuar na área civil, eu ia precisar também. Todo mundo precisa saber direito constitucional. Falei, bom, vou estudar mais constitucional. Ali eu vi o que mais ou menos que cobravam de ética e estatuto, que eram muitas questões. Falei, então vou estudar isso também. Ali eu consegui entender o que eu precisava fazer para melhorar meu resultado. Porque não basta a gente só ficar repetindo prova, a gente tem que ir estudando também. Fui fazendo as provas. Quando cheguei na segunda etapa, repeti a prova. E eu vou confessar para vocês, segunda etapa eu fiz cursinho também.
Eu fiz cursinho até para aprender as maldades da banca. Sei que tem muita gente que não faz ou que faz curso online. Eu fiz presencial, na época nem existia curso online também. Mas eu fiz. E me formei, meu pai, falei com vocês, queria que eu fizesse concurso. Eu falei, tá bom, posso até estudar para concurso, mas eu quero fazer uma pós-graduação. Eu me formei em dezembro, comecei a pós-graduação em janeiro e fui advogando de forma autônoma, aparecia um caso, outro caso. Até então eu ainda estava meio que estudando para concurso, porque meu pai falou para eu estudar para concurso, apesar de eu ter tido essa inclinação para a advocacia. Mas eu consegui ir advogando de forma autônoma porque eu já tinha essa experiência. E no escritório que eu trabalhei, eles permitiam que eu participasse, inclusive, de reuniões. Então, foi muito importante para eu aprender até a postura nas reuniões. Até como atender determinadas expectativas do cliente, saber o que falar se o cliente me fizer uma pergunta que eu não sei. Isso eu comecei a colocar em prática, coisas que eu havia aprendido no estágio. E aí, gente, chegou um momento em que eu já não tinha tempo mais para estudar e não queria mais, que a advocacia estava dando muito certo. E depois de 2 anos, eu vi que eu tinha uma carteira de clientes que me permitia ter um espaço físico estruturado. E assim, eu abri fisicamente o escritório. Até então, eu advogava sozinha. Depois, eu passei a trabalhar com a minha sócia, que é amiga minha de longa data, mas ela queria concurso para o TRT. E aí, pegou um caso ou outro, gostou também e decidiu advogar. E foi com o tempo que a gente foi criando equipe, porque inicialmente a carreira na advocacia, se você tem um escritório próprio, ela é uma carreira muito variada. Ao mesmo tempo em que você é a pessoa que vai fazer a peça e captar o cliente, fazer o atendimento, e fazer o serviço de fórum, e fazer serviço em cartório, você também faz até o financeiro, gente. Você que emite boleto, você que cobra o cliente, você que vê se o cliente pagou, você que acompanha, etc. Então, o começo ele é muito puxado. A sorte é que a gente não tem tantos clientes assim, e aí você consegue fazer tudo isso. Mas à medida em que os clientes vão aumentando, os honorários também vão aumentando, você vai começar a aumentar a sua equipe, colocar outras pessoas para fazer determinadas funções por você. Você vai começar a ter uma pessoa para o financeiro, outros advogados, outros estagiários, uma secretária, se for o caso, Mas no começo, você que vai fazer tudo. E é interessante que você tenha em mente que se vocês quiserem ter o próprio escritório, tem o ônus e tem o bônus. Você faz os seus horários, você é o seu chefe, mas isso também é penoso, eu acho que o esforço que você tem que fazer é muito diferente. Não vou nem falar que é maior, não, mas é um esforço diferente. É você que vai lidar todo o tempo com o cliente diretamente, é você que vai fazer a sua gestão de horários e de prazos, de compromissos. Às vezes a gente vai ficar muito mais tempo à disposição ali do trabalho, porque eu já vi que algumas pessoas, quando são contratadas, deu o horário dela ali, olha, eu te entrego essa peça no dia tal. Quando você está atendendo diretamente o cliente, as coisas são diferentes, E Até porque esse risco da atividade é todo seu, né? Todo seu. Então, quem tem que captar é você. Quem tem que correr atrás é você. Não vou falar que é mais puxado, mas é um esforço diferente. E eu acho que cada um tem um perfil, né, Renata? Falando agora de gestão de escritório mesmo, a ideia da advocacia em sociedade, ela
me agrada muito, porque eu não tenho um perfil muito de captação. Eu não tenho esse perfil comercial, do cara que traz muita coisa para dentro do escritório. É óbvio que com o passar dos anos e com a atuação profissional, você vai abrindo o leque de relacionamento, as pessoas vão conhecendo o seu trabalho, e a partir de um trabalho bem executado, você passa a ser referência, e aí sim você começa a ter uma captação maior. Mas eu nunca fui uma pessoa que teve essa personalidade mesmo voltada para o lado comercial do negócio. Não gosto, não sei fazer, não tenho paciência, não é do meu perfil. Por outro lado, a parte operacional de sentar, de estudar tese, de elaborar peça, eu já adoro fazer. Então, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar em me associar a pessoas que me complementam. Não adianta eu ter um escritório com 10 caras que vão sentar e vão operacionalizar o negócio. Não, eu preciso do cara que vai buscar, do cara que vai trazer o cliente, que vai fazer essa gestão comercial e até de um que faça uma gestão administrativa, né? Que eu gosto, aí eu já gosto de fazer também, não é o que eu faço no escritório, minha parte como eu brinco lá, é chão de fábrica mesmo, eu é que vou sentar, eu que vou despachar, eu que vou peticionar, e aí eu tenho um sócio que vai captar, eu tenho um sócio que vai gerir o escritório, que vai... Por exemplo, os meus prazos do escritório, prazos do Bernardo, tá? Não sou eu que lanço. Eu não olho publicação do escritório para lançar prazo para mim. Eu tenho um sócio, e é isso a gente atribuiu a um dos sócios essa responsabilidade. É ele que faz essa gestão. Todos os dias, 6h30 da manhã, 7 horas da manhã, na hora que o dinâmico publica lá as intimações, ele entra e ele distribui. Inclusive, com a sensibilidade de perceber, olha, essa semana tem muita audiência do Bernardo, então vou dar menos prazo para ele. Semana que vem ele está mais tranquilo, vou sapecar prazo nele. Então, é mais ou menos isso. Tá? Agora, para isso rodar com fluidez, é claro que demanda tempo, né? E as sociedades, em geral, é algo que é complicado. Você sempre acha que você está trabalhando mais e ganhando menos, né? Mas faz parte do aprendizado. E aí vocês vejam como que é importante isso que o Bernardo falou, de você entender qual que é o seu perfil. Porque a minha sócia também, eu até sou ok de captar. Mas se você precisar, por exemplo, que a minha sócia venda um avião caindo, ela vai te vender. E ela adora esse negócio dela falar e dela ter esse contato e fazer audiência, não sei o quê. Eu, Renata, eu prefiro ficar sentada dentro do escritório, fazendo minhas peças. Pode me tacar a peça, tacar a audiência nela e mandar ela captar cliente que ela vai fazer. Né? Então, cada um tem um perfil, gente, faz parte. Né? É importante a gente se conhecer. O Francisco já falou que ele não tem esse perfil, ele quer ser do Ministério Público. Ele não quer ter que lidar com o psicológico das pessoas na atualidade. A verdade é que lidar com gente é difícil em vários lugares, né? Em qualquer lugar. E aí, ao mesmo tempo, você pode também trabalhar em um escritório. Você não precisa ter o seu escritório, ou sozinho, ou em sociedade. Porque tem gente que fala também, não tem horror de sociedade. Não quer ter sociedade de jeito nenhum, a advocacia é outra. Eu conheço uma advogada, uma grande colega, atua exatamente na mesma área que eu. Ela não tem sócio, a equipe dela é ela e mais uma advogada, e ela fala, não quero ter não. Só que ela tem outro nicho de clientes, assim, a advocacia dela é diferente. E ela não quer ter. Ela fala, é muito complicado, não gosto, não quero, e pronto. E é isso, acho que isso vai de cada um, né? Para mim é muito bom ter sócio, mas pela sócia que eu tenho também eu acho muito bom. Ou ser funcionário de um escritório, né? E lá também você vai ser aproveitado pelo perfil que você tem. A verdade, gente, é que
para a gente ter uma vida profissional um pouco mais satisfatória, é necessário se conhecer. Eu digo um pouco mais satisfatória porque eu não conheço ninguém que meu plano de vida seja só trabalhar. Não é. Não é possível que a única coisa que você gosta de fazer na sua vida é trabalhar. Trabalho, ele é uma complementação da nossa vida. Mas tem que estar bom. Porque se no trabalho não está bom, a gente tende a ficar mais infeliz. Então, é importante esse processo de autoconhecimento. É importante saber o que você gosta, onde você se encaixa. Até mesmo para que o serviço que você vai prestar seja satisfatório e você tenha um bom retorno disso. Um professor que não gosta de dar aula é visível para vocês, não é? O advogado que odeia advogar também é visível para o cliente. Então, algo que seja satisfatório para vocês. Eu, Renata, eu não gosto da mesma coisa sempre. Eu gosto de coisas dinâmicas. Então, algo que fosse me satisfazer do ponto de vista profissional é novidade. Na faculdade aí com vocês, cada dia é uma novidade diferente. Cada dia é uma coisa nova. Na advocacia também. Principalmente na área de família e sucessões. Cada caso é um caso, é tudo diferente um do outro. É uma advocacia totalmente artesanal. E tem que ser. Né? Por isso também, gente, que a gente não precisa ficar com medo de ser substituído por robôs. O atendimento que eu vou oferecer para o meu cliente, o robô não vai oferecer. Apesar de, às vezes, ele chegar no escritório e falar, mas eu vi no chat GPT que isso é normal, né? E aí, gente, contribuições? Hoje o Anderson não entrou, né? Entrou, só... Tá aqui, estou ó. aqui. O Anderson Aí, trouxe alguém para poder... Aí. o meu aluno aí, ó. Estou aí, estou escutando sim, e realmente, obviamente, cada um tem um início, né? Tanto na de qualquer área, e é diferente um do outro. Eu iniciei, obviamente, o curso de Direito já com o intuito de advogar. Eu falo que eu não uso aquela viseira de cavalo, né? Que não me deixa olhar para os lados, não me deixa abrir os leques. Mas a minha vontade foi de advogar até mesmo por algumas experiências de vida que eu tive antes disso e que com o conhecimento eu consegui resolver a demanda para mim. Então, depois disso, eu gostei muito e desde o segundo semestre de faculdade, pandemia, eu batendo em porta de escritório, para eu poder aprender, para eu poder querer viver a prática. Eu achava, obviamente, de suma importância a vivência da prática, né? E daí eu vim batendo em vários escritórios, até que o que eu estou hoje foi o que me abriu as portas. E lá, como na sua experiência você teve, eu também tenho experiência assim, gigantesca em toda a demanda de advocacia, em toda a demanda de advocacia. Lá eu não sou tratado tal qual somente se fosse um estagiário. Não é tipo, grampei aqueles negócios ali para mim. Literalmente vivendo a vida da advocacia. E participo das reuniões de tomada de decisões, de tomadas, né, de decisões do escritório, atendimento ao cliente 100% me incluindo, principalmente a área, né, obviamente, que for pertinente à minha atuação ali. E no próprio escritório, já tipo, a demanda atualmente, né, a demanda criminalista já é direcionada a mim, então já só estou praticamente aguardando a minha chegada da OAB para eu poder já assumir de fato a área criminalista lá do escritório como advogado, mas isso foi sendo construído, não foi do nada, né? Pronto, cheguei. Eu falo que a oportunidade ela vai passar, porém nós temos que estar prontos para essa oportunidade quando ela passar e nós conseguimos
surfar, né, essa onda e aproveitar o momento. E ir junto, né, com o bonde, conseguir pegar literalmente o bonde andando. Então, assim, como todo mundo com suas dificuldades, até mesmo como o Francisco trouxe aí, né, a questão de como fazer estágio ou seja, pouquíssimo tempo, né, Francisco? Acaba que todo mundo tem as suas dificuldades ali, infelizmente nem todo mundo vai conseguir, mas a vivência de cada área, principalmente aquela que inicialmente é o desejo de atuação, é essencial. Independente se você vai atuar realmente ou não naquela área, pelo menos conhecer, ir ao fórum, ir, né, entender o que é o serviço da promotoria, do, do Ministério Público, de todo quanto é lado que inclusive você vai trabalhar, é essencial, principalmente. Mas não somente isso é determinante para que, obviamente, obtenha êxito, né, tenha o sucesso ali esperado naquela área. Eu trago isso até mesmo para a minha vida privada, para a loja que eu tenho. Eu vou comer um hambúrguer num lugar, eu estou verificando como que é o andamento lá, o que que faz. Eu vou comer uma pizza, velho, qual que é o modo de preparo dele, o que está acontecendo. Então isso é muito de experiência de cada um a aprender e entender todos os lados, né, da sua profissão, principalmente. Uma coisa na fala do Anderson que me chamou a atenção, gente, que ele falou assim, que ele nunca ficou com a viseira, né? Eu acho que quando vocês estão na faculdade, o momento é mesmo de conhecimento, não é de sair descartando as coisas imediatamente, não. Pelo menos não sem conhecer, né? Se eu não tivesse feito estágio em escritório, talvez eu não advogasse hoje e não fosse tão feliz na minha profissão. Então, não descartem necessariamente. Acho que uma coisa que eu também aprendi é que a vida ela vai levando a gente. Você não vai ficar sentado esperando acontecer, não. Mas as coisas elas vão entrando num lugar, né? Eu entrei na faculdade querendo atuar onde? No Ministério Público, igual o Francisco. Entrei na faculdade, eu tinha aula de filosofia do direito, sociologia, cultura religiosa e penal. Nossa, penal era a matéria mais legal que eu tinha. Então eu falava, nossa, penal é muito bom. À medida em que eu fui aperfeiçoando e vendo outras disciplinas, vendo outras coisas, tendo outras experiências, eu fui para o outro lado, eu fui para o civil. Nada a ver, né? O máximo que eu tenho hoje de direito penal na minha vida são casos do escritório que tem medida protetiva. E olhe lá, né? Então, acho que a vida, ela se encarrega também. A gente tem que ter calma. Calma e dedicação, né? E eu ainda brinquei ali no começo, Bernardo, do meu aluno ali, o filho do Anderson, ele já assistiu 2 aulas minhas. Mas não é chegar e assistir assim, não. Ele é um aluno. Participou. Ele anota, ele copia, ele faz perguntas. Eu peço para ler um artigo do Código Civil, ele levanta a mão e lê. Você precisa de ver, ele faz perguntas. Muito bom. Tá? Enquanto tem gente que está com a cabeça baixada lá, cochilando na minha aula, o filho do Anderson está prestando atenção. Viu que a experiência tem que começar desde cedo, gente? Você já bota ele de estagiário aí, Anderson. Tá vendo? Já tá de estagiário do SEAS, ó, que nós já estamos a caminho. Seu nome? Gustavo. Ai, cortou bem na hora. Como é que ele chama? Fala aí de novo, segura aí. Gustavo. Segura aí. Gustavo? Ô, Gustavo, agora você vai aprender a cobrar do seu pai. Lá vem. Nós vamos dar uma aula aqui ele é professor trabalhista. Tchau, professor, obrigado. Ô, gente, mas voltando à ideia da gestão, que eu acho que é relevante para vocês também pensarem no decorrer da carreira de vocês, é claro que, num primeiro momento, questão de estrutura, até estrutura física e, enfim, isso custa muito dinheiro, né? Gestão de arquivo digital,
mas isso é uma necessidade que o próprio caminhar da carreira também vai trazer para vocês. Existem sistemas de acompanhamento de processo, de inteligência artificial, que facilitam a nossa vida. Nós vamos ter uma oportunidade ainda adiante. Quem já foi meu aluno lá no Direito do Trabalho 2, eu já fiz algumas breves exposições de 2 sistemas que eu uso para acompanhar processo e para peticionar, um da Procuradoria e um do escritório. Eu queria mostrar para vocês, nós vamos ter uma oportunidade para fazer isso ainda nesse semestre, mas eu acho que é algo para vocês pensarem, tá? Não estou falando que isso é essencial e nem acho que isso deva acontecer no início da carreira. Até pouco tempo atrás eu tinha acompanhamento de processo com planilha de Excel, tá? Mas é claro, o caminhar da carreira, das necessidades dos clientes, porque muitas vezes um cliente vai te pedir um relatório. Ontem mesmo eu recebi uma demanda dessa natureza. O cara me pediu, olha, eu quero um relatório de todos os acordos que eu celebrei de tanto a tanto, no período X a Y. Eu conseguiria fazer isso com a planilha de Excel? Claro que eu conseguiria. Mas o tempo que eu gastaria para fazer, né, talvez a remuneração que me pagam para isso não seria suficiente. Então, o sistema, com um clique, já me gera esse relatório. Então, são essas questões que, é claro, volto a dizer, vocês vão ter a sensibilidade ao longo do caminhar de vocês para saber aonde que vão inserir os recursos advindos da atividade profissional. O reinvestimento na estrutura física, digital e até na capacitação profissional. Uma sugestão que eu dou também é o seguinte: parte da remuneração que vocês receberem, reinvistam em vocês do ponto de vista profissional. Vão se capacitar, vão fazer curso, vai estudar uma língua, sei lá. E é algo que é relevante para a estruturação de carreira também. Ô, professor, eu falo que trabalhar com serviço, né, prestação de serviço, é uma das melhores coisas, porque o conhecimento você já adquiriu e ali você só está passando aquilo que você conhece e, obviamente, você continuando, né, a buscar conhecimento, você está ali se mantendo na profissão, porque senão, daqui a pouquinho, se você não buscar, aí sim realmente pode correr risco de ser substituído por uma IA. Mas eu falo porque todos sabem, inclusive os que acompanham as aulas das sextas-feiras, que toda sexta-feira eu estou indo ao Ceasa buscar mercadoria. Inclusive, estou parado no trânsito aqui, um trânsito infernal, gigantesco, que não, nem mexo, já desliguei o carro, inclusive. Mas, de qualquer forma, pode tudo parado. Mas, de qualquer forma, é muito melhor você buscar um conhecimento, ter um custo ali operacional, tão somente um custo operacional, que uma vez investido via de regra, você não precisa, na questão física, né? Não precisa ficar fazendo recompras, mas obviamente precisa continuar se atualizando o conhecimento. Porque eu falo que a minha experiência de ter uma loja que compra matéria-prima, usa ela, faz um produto, complementa ela como todo para um produto, é muito mais puxado do que você trazer e montar um escritório e trabalhar com conhecimento. Não só escritório, eu falo com trabalho com conhecimento, prestação de serviço e trabalhando com seu conhecimento de forma geral. Mas, de qualquer forma, o que eu quero dizer é que você vai ter um custo, independente se seja sistema, que eu tenho que ter sistema, independente se seja internet, que eu tenho que ter internet, independente o que seja, vai ter que ter um custo. Então, não é só, isso não é exclusivo da advocacia, para ter um custo físico, e conseguir trabalhar. É inerente a qualquer área que você queira empreender. E, querendo ou não, a advocacia, principalmente quando você vai ter o seu escritório ali, você vai estar empreendendo. Não é, eu tenho escritório de advocacia, sou autônomo. Você tem que ser empreendedor, você tem que fazer de tudo ali, inclusive. E quem já teve, né, nessa ponta aí, né, e já conhece essa área de trabalho por conta, sabe que tem que, igual a professora Renata trouxe, tem que fazer financeiro, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer tudo.
E, com o passar do tempo, você vai contratando algumas pessoas, vai tendo equipe, vai contratando algumas pessoas para poder te auxiliar nisso. Mas o começo de qualquer área é um pouco ardioso lá. E a manutenção daquela área que você está, daquele escritório, vai demandar um certo valor, um certo investimento, independente de que você vai fazer para poder iniciar na sua empreitada. É isso mesmo. Obrigado pela contribuição aí. Aí, ó, o André tá dando até uma dica de Cara, treino A pra aula você ela é aí. muito completa, tá vendo? Cara, eu já vou até virar aqui e vou embora. Obrigado. Uma carreta de Vou aí. milho pulou em frente ao posto Bonanza, fechando a pista sentido Sete Lagoas. Obrigada, André. Obrigado demais. Porque essa informação é de suma importância. Eu tô virando aqui agora, vou embora. Porque tá tudo parado, desde praticamente da hora que a gente começou. Uma aula Obrigado. completa, né, amigos? Alguém com a previsão do tempo, por favor? Aí você tá Tempo querendo com demais, né? nuvens e possibilidades de chuva. E aí, gente? Mais alguém? Renata, Oi. eu tenho uma pergunta, mas não é sobre a aula, é sobre o trabalho. Ah, tá. Eu posso fazer essa pergunta agora? Pode? Então, você mandou ontem no grupo falando sobre o trabalho, a VA3, né? Ficou uma dúvida, a gente tem que gravar um vídeo e tem a parte escrita também, Não, só vídeo. só o vídeo, falando O despacho ele sobre é o sempre assunto. feito de forma oral. Ah, entendi. Só gravar um vídeo e postar. Isso. Isso aí. Aí o conteúdo da gravação, eu contei uma historinha para vocês de que foram pedidos alimentos provisórios, o pedido não foi deferido, e aí você interpôs recurso de agravo de instrumento com o pedido de efeito ativo, e aí você vai despachar esse pedido, essa liminar. Só mais uma dúvida. No vídeo, é como se eu estivesse direcionando a minha fala, a minha oratória ao juiz. É isso mesmo? É para o desembargador, no nosso caso, o relator. Ótimo. Obrigado. Por nada. E aí, gente? Mais alguém? Vou encerrar a gravação aqui, então.